Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um dia, graças a Deus, mais um podcast aí que a gente está podendo fazer no dia de hoje. Estamos hoje bem acompanhados com dois profissionais que vão ensinar vocês coisas que vocês não gostam muito de saber, coisas que vocês não gostam muito de fazer, que é mudança de hábito, que é fazer aqueles exercícios que a gente recomenda, que é cuidar da alimentação, que é parar de procrastinar, é um monte de coisa. E esses dois aqui hoje vão bater bastante em mim e vocês também. E estou recebendo o Felipe Tille, hipnoterapeuta aqui da cidade de Botucatu. Muito bem-vindo, você já vai falar. Estou recebendo também a Gislaine Rocha, que é uma Master Coach também aqui da nossa cidade, uma profissional também já bastante rodada na profissão, já viajou aí bastante o Brasil. Felipe, já viajou bastante também, Felipe? Então nós somos 3 viajantes aí, já passamos por muitas cidades. E eu quero pedir, antes de começar o nosso bate-papo, que você compartilhe, que você curta o nosso programa para que a gente possa alcançar mais empresários, mais estudantes, mais pessoas que precisam receber um pouco daquela energia que a gente tenta trazer aqui. Porque, afinal de contas, ser empresário não é tão fácil. Ser empresário é uma carreira... As pessoas veem a gente na praia tomando uma cervejinha. O que você faz? Eu sou empresário. Ah, por isso que está aqui. Não, eu estou aqui porque senão eu tinha infartado. Eu estou aqui porque senão eu tinha morrido. Então é uma carreira que é muito prazerosa quando se tem sucesso. Quando não se tem, a gente recomenda que nunca desista, porque um dia vai chegar lá. Só quem desiste é que não chega lá. E a gente tem visto aí a situação do nosso país nos últimos tempos, não está essas coisas todas. Ali, eu vou dizer até que é do mundo, não é só do Brasil, não. E a gente tem trabalhado com empresários aqui da cidade, montando a nossa escola Impacto, a escola de crescimento empresarial, onde a gente ensina empresários a seguir um método de crescimento. Crescer, existe um método para isso e a gente tenta passar isso. E esses dois profissionais são pessoas que têm colaborado e muito, gravando seus conteúdos, seus conhecimentos e colocando também na minha plataforma, nossa plataforma, eu falo minha, porque eu fiquei tanto tempo olhando para ela na tela do meu computador, que eu tenho até ciúmes quando alguém fala assim, viu, mas isso aqui não está errado, fico bravo, eu fiquei 4 meses trabalhando aqui, eu estou brincando. Mas vamos lá, vamos bater um papo. Antes de mais nada, eu quero que vocês deem boa noite para a nossa audiência e se apresentem da forma que vocês acharem melhor. Bom, boa noite. Eu sou a Gislaine Rocha, sou Master Coach. Sou da cidade de Botucatu, como o Odair já falou, né? E atendo pessoas não só aqui da cidade, mas também atendo pela internet, né? Forma online, né? Pela forma online também. E então eu acabo atendendo pessoas de todo o Brasil. Como o Odair falou também, já trabalhei como palestrante de inteligência emocional, viajei um pouco o Brasil, levando um pouquinho de inteligência emocional para dentro das empresas, né? Eu era palestrante em company. E também é um dos serviços que eu ofereço hoje, né? Que é levar palestras de inteligência emocional ou de qualquer área que seja dentro da empresa, né, que eu precisa melhorar o pensamento, Sim. a positividade, o desenvolvimento profissional, né? pessoal. A gente faz uma palestra especial para as empresas e leva dentro também. Muito bacana. Para treinar os colaboradores. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Felipe? Eu sou Felipe Tille, eu atuo como hipnoterapeuta, então sou terapeuta integrativo, estou no último semestre de psicologia. Em junho acaba. Amém. No próximo semestre eu vou estar atuando também como psicólogo. Muito bom. Eu estou morando aqui em Botucatu há 5, já perdi a conta, desde 2021. Veio de onde? 5 anos, Tocantins. Tocantins. Então aí que você perguntou, né, se eu havia viajado bastante. Bom, eu morei lá durante 21 anos, acho que eu sou mais tocantinense do que... Por enquanto. Quando eu cheguei também falei isso, já fazem 18 que eu estou aqui, já está chegando no meio a meio aí. Porque eu nasci em Assis, né? Sim. Lá, e me mudei com 15 anos pro Tocantins. Lá eu fiquei 21. Então por isso que eu falo que eu sou mais, acho que sou mais tocantinense. Entendi. Então eu estou aqui há 5 anos trabalhando com hipnoterapia. Digamos que a minha carreira com hipnoterapia ela se fez aqui. Muito bom. Também atendo presencial aqui, mas também atendimento online, sem fronteira, Brasil e mundo.
Isso aí, e justamente por esse motivo, né, do Sem Fronteiras, que nós montamos também a Escola Impacto, porque também vamos trabalhar, se Deus quiser, em breve, levando esse trabalho para outros estados do Brasil e, se Deus quiser, para o Brasil inteiro, com a ajuda de vocês, é claro. Nós vamos bater aquele papo, aquela primeira meia hora, onde eu gosto de mostrar para a nossa audiência e você, que é estudante universitário, se liga aqui no que eu vou falar para vocês. Existe uma história por trás do profissional que você está vendo aqui, existe uma história por trás de qualquer profissional. E muitos de nós gostamos de ver documentários de pessoas importantes, né? Dos grandes nomes, etc. Mas entenda que todos nós somos importantes, todos nós temos uma história e todos nós vencemos uma batalha a cada dia, né? Hoje nós vencemos a nossa batalha durante o dia, temos agora o restante da noite para descansar e para amanhã continuarmos a nossa página do nosso livro, que é a nossa vida. Então, quando eu trago alguém aqui, para você que é estudante, eu quero, nessa primeira meia hora, mostrar para você que essas pessoas não se tornaram Master Coach ou hipnoterapeuta do dia para a noite. Tem toda uma história, uma caminhada, tem todo as coincidências que não são coincidências, né? Tem várias situações que nos trouxeram até aqui. E essa primeira meia hora eu gosto e quero que vocês me ajudem a construir para o nosso público essa beleza que é a vida, né? A vida é muito bonita. E depois, no segundo momento, a gente vai falar sobre o lado profissional, quando vocês ganham, quando vocês recebem, estão declarando imposto de renda ou não. Ah, não, estou brincando. Mas vamos lá, vamos começar pela... Eu vou começar pela Gisane, mas depois a gente vai tocar na bola aqui em conjunto. Gi, você... Eu sempre faço essa pergunta. Quando você tinha lá seus, sei lá, 7 anos, 8 anos, 10 anos, você já olhava alguma coisa na TV, ou na vizinha, ou amiga da sua mãe, um amigo do seu pai, que te inspirava a querer ser alguém, né, a atuar em alguma profissão. Conta esse pedaço da sua vida pra gente. Bom, quando criança, eu não tinha um sonho só, né? Acho que criança tem uma imaginação muito fértil. Muito fértil, né? E então eu pensava, eu vou ser médica, vou ser professora, apresentadora de TV. Eu já se inspirava na Xuxa, naquela época. Eu já estou falando mais ou menos a minha idade, né? Então, não fala isso não, porque quando criança, eu sou antes da Xuxa. Quando criança, eu não tinha um sonho determinado, vamos dizer assim, determinado. Até mesmo porque eu também não tinha referências, né? Sim. Eu vim de uma família humilde, né? E o bairro onde eu morava não tinha muitas pessoas formadas. Eu acredito que... Botucatu, isso? Isso, em Botucatu. Tá. Eu não tinha costume de ver profissionais formados em alguma carreira específica trabalhando, né? Ali tinha mais pessoas da indústria, comércio. Seu pai trabalhava? Meu pai trabalhava numa indústria. A minha mãe também trabalhava em indústria. Então, era a visão que eu tinha. Quando criança, eu não tinha um sonho específico. Eu tinha vários sonhos, vamos dizer assim. Sim. Eu fui começar a pensar em carreira após os 13 anos. Ai, desculpa, tem um pelinho. Tranquilo. E após os 13 anos, então, o que te levou a enxergar? Eu comecei a prestar atenção numa prima minha que trabalhava em laboratório do setor farmacêutico, né? E por coincidência, quando eu completei 16 anos, eu comecei a trabalhar junto com essa prima num laboratório da farmácia. E eu me encantei por laboratório. E eu queria ser, então, biomédica. Sim. Eu tenho uma filha que está fazendo isso hoje. Está nessa vibe, eu quero ser biomédica. Então, eu me formei, né, no colegial, né? E com aquela vontade de ser biomédica. Mas a situação financeira familiar não permitia que eu entrasse numa faculdade. Você estudou em escola pública, não? Estudei em escola pública, minha vida toda. E para prestar uma universidade federal, tal, aqui na Unesp tinha, né? Só que a minha visão naquela época é de que para mim seria impossível. Sim, eu passei por isso. Então, eu tinha assim na minha mente que somente quem tinha dinheiro conseguiria fazer. Isso seria uma crença, doutor? Isso pode ser estabelecido uma crença. O senhor consegue resolver esse problema, não, doutor? Eu acho que a Gislaine mudou. Mudou bastante, né? Mudou muito. Não, de jeito nenhum. Vai ver que foi até por isso que ela falou, peraí, né? Tem alguma coisa errada. Vamos lá. Então,
né, trabalhei por 9 anos em laboratório, mas não me formei. E nesse período, eu comecei a ter outros sonhos, porque como eu enxergava a realidade de biomédica um pouco distante, eu não me sentia capaz, né, de passar numa faculdade estadual. Sim. Eu comecei a ter outros sonhos. Eu fui fazer curso tecnólogo, na realidade. Me formei em marketing, tecnólogo, e comecei a enxergar uma nova carreira. Eu comecei a gostar... Nessa parte, nós tínhamos administração, e eu comecei a enxergar a administração com muito carinho. Aí, eu terminei o tecnólogo e já ingressei no bacharelado em administração. Legal. E daí eu passei em concursos públicos, vários concursos públicos, atuei na FMBZ, né, na parte administrativa. Até já estava trabalhando lá na secretaria? Eu estava trabalhando na Secretaria da Inspeção de Alimentos da FMBZ. E estudando lá também, não? Não, eu não estudava. Ah, tá. Eu fazia faculdade. Na realidade, eu comecei a mudar um pouco as minhas crenças nessa época, prestei o Enem, e consegui uma bolsa de 100% numa faculdade. Que bacana. Qual faculdade? Eu fiz Uninove na época. Aqui, aonde foi? Em Bauru? Aqui em Botucatu. Botucatu tinha Uninove? Tinha. Hoje é online, né? Então, hoje não é mais. Eu fui a última turma presencial da Uninove aqui de Botucatu. Aí, eu me formei na área administrativa. Enquanto isso, já estava atuando, né? Eu passei no concurso para entrar na FMVZ, né? E daí eu vi que o serviço público não era para mim, resolvi pedir exoneração e fui trabalhar também numa escola de pós-graduação em medicina veterinária. Legal. Também na área como secretária executiva. E atuei até meu filho nascer. Então, aí que me veio como que chama? A passada de pé, né? Eu achava que a profissão vinha à frente de muitas coisas. Sim. Eu achava que eu tinha que batalhar demais para conseguir ter algo. E, na realidade, não é assim. E, quando meu filho nasceu, eu percebi que eu dava muita atenção ao trabalho e o que realmente importava. E daqui a pouco você vai contar essa parte da sua história pra gente, tá bom? É uma parte bonita, eu quero que você volte nela depois. Então, você estava trabalhando, só pensando no trabalho, e veio o filho, você só pensando no trabalho, até que... Bora lá, Felipe? Falar um pouquinho dos seus 8 anos de idade, 9 anos de idade, quando é que você começou a se inspirar em alguém profissionalmente falando? Há 4 anos, mas vamos lá. 4 anos atrás eu comecei. Porque acho que tinha que meio que aquele estigma de toda criança quer ser médico, né? Acho que nós todos passamos por isso. Então eu ia pro médico, assim, quando minha mãe me levava, essas coisas, e eu ficava mexendo no computador. Enquanto minha mãe conversava lá, eu entrava naqueles programas de desenho, sabe? Sei. Aí ficava lá desenhando e adorava ficar no computador jogando para do médico. Mandava você fazer isso do médico. Minha mãe tinha intimidade com Assis era uma cidade menor do que ela é hoje e tal, e meus pais acho que conheciam muita gente na época. E os médicos, assim, da família era meio que de casa, assim, né? Eles contam, doutor não sei o quê. Então, tinha muita proximidade. Então, eu ficava no computador do consultório. Então, eu tinha essa ideia da medicina. Legal. Só que, ao mesmo tempo, eu fui conhecendo os computadores. E aí, eu comecei a me identificar muito. Olha que interessante. E até que nós meu pai comprou o primeiro computador. E aí eu tenho um amigo até hoje, da época, assim, de um cara que eu fiz pré-primário com ele. E ele já mexia com o computador. O pai dele já era do ramo da tecnologia. Tocantins? E sim, Assis ainda. Em Assis, tá. Então, eu comecei a gostar de computadores nessa fase. Quando eu me mudei para Tocantins com 15 anos, aí sim eu tive um computador muito melhor. E aí eu era esse moleque que estragava o computador de tanto fuçar para aprender a fazer as coisas. Legal. Tanto que para mexer em Word, Excel, essas coisas, eu fui para as escolas só para conseguir pegar um diploma, para eu poder apresentar no mercado de trabalho. Porque eu já sabia. Eu já tinha fuçado tanto. Isso porque não tinha internet. Senão, tinha ficado mais fácil. Mas de fuçar, eu já sabia fazer um monte de coisas. E eu gostei muito dessa área. Então, eu parti para ela.
Então, minha primeira profissão foi técnica em informática. Bacana. Nisso eu já Quantos tinha anos? trabalhado em faculdade. Eu entrei para fazer o técnico, acho que com 18. Mas até os 18 anos você fez o que na vida? 18, 19. Eu trabalhei em faculdade. Antes disso? Antes disso, eu fui auxiliar de tesouraria, auxiliar de biblioteca. Eu fazia digitação, eu fazia arte para... Era Word Art, não era uma grande coisa. Eu lembro do Word Art. Mas eu me achava super artista e as pessoas queriam esse trabalho. Então eu fazia tabela para as pessoas e eu ia fazendo essas coisas. Meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo foi aos 18. Eu trabalhei para um representante comercial na época. Ah, não, esse não assinou minha carteira. Agora eu lembrei. Eu trabalhei sem carteira assinada para ele. Mas foi o primeiro. Eu trabalhei de assistente, porque eu sabia muito mexer em computador. Sim. Então todo mundo que precisava, eu fazia meio que um trabalho de secretariado. De ficar mandando, sei lá, e-mail, né? Sei. Essas coisas. Assis ainda. Não, aí eu já estava no Tocantins. Já foi tava com 15... foi a partir dos 15 anos que eu me mudei para o Tocantins. Tá. Então, trabalhar mesmo... Por que mudou para Tocantins? Meus pais decidiram. A Tocantins era um estado bem novo na época. Era promissor. Ele tinha meio que acabado de ser dividido com o Goiás. Sim. Fazia poucos anos ali. E Palmas estava nascendo, de certa forma. Tanto que eu cheguei lá, era terra. Pura terra. Então, tinha uma das únicas coisas que estavam construídas lá na época que eu consigo me recordar era o Palácio do Governo, que hoje é uma praça enorme com todas as secretarias, com tudo. E meus pais foram montar um comércio lá. Deu certo? Deu certo enquanto deu. Aí a gente levou um golpe do sócio que foi junto. Que foi junto de Assis para lá? Esse sócio, ele era um representante comercial. Eu nem posso falar muito dele aqui, que ele não é de muito longe. Tudo bem. Mas ele era um representante comercial e ele fez essa proposta. Nós começamos muito bem. Aí minha mãe começou a descobrir um saqueamento lá. O comércio era o quê? Era materiais de construção. Meu pai trabalhou com isso praticamente a vida inteira dele. Uma cidade que estava em construção, era tudo de bom. Era não? tudo que precisava lá. Esse cara né? ficou rico? Ele se desculpa. se ferrou. Ele se lascou também. Porque, afinal de contas, a pessoa que passa a perna na outra não tende a prosperar. Exatamente. Né? Então, as últimas notícias que a gente teve dele no final das contas. E o comércio lá, bom, eu vou puxar um pouco de farinha. Sem o meu pai não rodou. Sim. Né? Meu pai ele entendia muito do assunto. Minha mãe por isso também que ele chamou teu pai, né? trabalhava muito ali, exatamente. Foi por isso, porque sozinho ele não Ele teve. era representante comercial. Então eu imagino a Ele vida não dele qual era. teve, não Ele teve precisava do- culhão de chegar sozinho lá, né? E aí ele conversaram lá, na época se dava muito bem, enfim, né? Aí meu pai continuou trabalhando com isso lá. E aí meu primeiro emprego mesmo de carteira assinada foi numa faculdade. Aí eu fiz trabalhei como auxiliar de tesouraria, auxiliar de biblioteca e logo depois eu arrumei meu primeiro trabalho como técnico em informática. Seus pais estão vivos? Meus pais estão vivos. Aqui ou lá? Aqui. Eles estão aqui também. Vieram todo mundo embora. É mesmo? Ficou um irmão meu lá e um outro que morava em Bariri morando por aqui. Bariri. E o que fez a tua família olhar para Botucatu e vir morar aqui? Isso aí foi um negócio do acaso mesmo. Meu sobrinho, ele joga futebol. E em 2021 ele recebeu uma proposta para jogar para o time de salão aqui da cidade. Certo. E com isso ele ganharia uma bolsa de estudos numa escola particular daqui. Tá. E na época meu irmão e minha cunhada não tinham o propósito de vir para cá. E sabendo que meus pais queriam vir embora para cá, meu irmão ligou e disse: "Vocês não querem ir para ficar com o João?" Olha que maravilha. Você já estava aqui, não? João Henrique Cília, muita gente vai conhecer ele por aí. Você já estava aqui antes dos seus Não, pais? eu vim Não? junto. Eu vim junto com eles. E aí eu tava num trabalho como técnico de informática em que eu não ganhava bem. Tava um aumento de gasolina absurdo na época. E a empresa não fazia esse repasse. Eu trabalhava com o meu carro, eu tinha essa despesa. E eu falei, não vou ficar, né? E aí eu cheguei a me recusar e falar para eles, se vocês não regularizarem o valor que vocês pagam pra gente pelo KM, eu nem saio da cidade. Eu faço o trabalho que eu faço por aqui. Porque nessa época eu atendia as agências da Caixa Econômica do Estado. Então eu tinha que viajar muito. E aí com essa proposta do meu sobrinho, eu falei, vamos embora todo mundo. É a hora. E aí eu
como eles acabaram por me demitir, por eu me recusar a trabalhar, eu peguei o dinheiro do acerto e fui fazer um curso de hipnoterapia. Porque eu sabia que Quantos esse anos você curso... tinha nesse dia, nessa época? Aí eu já estava com 35. E quanto tempo você ficou nessa empresa? 35, 36. Nessa empresa eu fiquei 4, desde 2018 até 2021, 3 anos, aproximadamente. E aí, foi bom você falar isso. Aí você pegou esse dinheiro e falou, vou fazer alguma coisa com esse dinheiro. E por que veio a hipnoterapia? Porque eu estava num processo assim, eu passei 5 anos da minha vida estudando para concurso público. Sim. E depois disso, gente, é uma longuíssima história, porque eu morei em Foz do Iguaçu nesse meio tempo, tá? Dentro desses 21 anos. Mas eu estava estudando para concurso público e depois eu decidi me envolver com o mercado financeiro. Olha. Aí, para eu me concentrar no que o mercado financeiro exige, eu precisava de uma ferramenta. E eu conheci hipnose. Aí eu comecei a estudar a hipnose por conta própria. Eu aprendi a fazer auto-hipnose. Tinha a ver com o mercado financeiro? Tinha porque, assim, ó, a ideia do mercado financeiro é que dinheiro é um fator emocional. Sim. Então, você precisa, como era o mercado de trade, eu precisava ter um pouco de equilíbrio, Sim, digamos assim. sim. Porque ali no mercado, você perde e você ganha, né, meio que o tempo todo, assim. Você precisa de um equilíbrio emocional. Porque quando você está no trade, você tá perdendo, aí você quer recuperar. E não, você precisa ter uma organização, né? E aí a hipnose ela ajudou no sentido de já começar a me ajudar a resolver com algumas coisas, já começar a me dar um pouco menos de ansiedade para estar no mercado. Mas quem falou, nesse mercado da trading, quem falou para você faz hipnose que é bom? Ninguém. Eu não sei como eu cheguei na hipnose, mas tinha um cara... As coisas foram... Você precisa saber, meu público estudante quer saber. É porque é isso, assim. Às vezes as coisas, elas aparecem para nós. E às vezes a gente só tem que agarrar. Como eu já achava hipnose um negócio interessante... Eu mas queria ser médico um dia lá atrás. Mas não era alcançável. Não era uma realidade ali. Também não era para você ganhar dinheiro com isso, você então, falou. E não... Exato. Não era. Pra hipnose, não. Aí que tá. Eu só comecei a estudar hipnose pra fazer uma outra coisa. E aí ela deu certo, assim, pra aquilo. Sim. Né? Eu perdi 18 quilos fazendo auto-hipnose, porque eu não parava em exercício físico nenhum. Nossa. Nenhum. Então foi uma ferramenta que foi me ajudando. E eu falei, eu quero me especializar nesse negócio. Mas para eu usar isso como ferramenta para qualquer outra coisa que eu decidi fazer. Porque tudo que eu queria naquele momento era mudar de carreira. Sim. Eu não sabia o quê. Sim. Então, eu pensei em fazer um curso de culinária, alguma coisa dentro de gastronomia, porque eu gosto de cozinhar, mas por hobby. Então, mas eu falei, bom, já que eu gosto, quem sabe, né? Quem sabe, né? Aí tinha a possibilidade do mercado financeiro, mas é um mercado muito difícil, muito agressivo. Então, o concurso público, eu passei em 6º lugar Passei não, né? Eu fiquei em 6º lugar na Secretaria da Saúde do Paraná. Mas era uma vaga só. Aí você começa a questionar o tempo todo. E a hipnose ela foi me trazendo isso, assim, de resposta. E eu falei, bom, é um negócio que ajuda em qualquer situação. Em qualquer coisa que eu decidi fazer agora, essa ferramenta vai me ajudar. Aí eu fui fazer o curso. Aí quando eu conheci o negócio a fundo, eu falei, é muito mais embaixo o negócio, não dá pra ficar só pra mim. Aí eu decidi ser terapeuta. Olha que maravilha. Isso já aos 36. E você, eu estava falando antes da gente começar a gravar, que você fez na Omni, né? Foi, eu fiz no Instituto Omni. É extremamente, como é que eu vou falar? É topíssimo, né? A sede da Omni, ela fica na Suíça. Então, ela tem um padrão todo internacional, ela tem o selo ISO 9001. E você continua em contato com eles, né? Você tem todo um apoio de outros hipnólogos, não é isso? Sim, ali na Omni, eles sempre deram o respaldo que a gente precisava. Mas é claro que, conforme você vai se tornando terapeuta, você vai aprendendo outras coisas e vai colocando sua própria característica no negócio. Sim. Então, por exemplo, tem muitas coisas que eu aprendi lá que eu entendi que dá para funcionar de uma maneira diferente. Então, até a gente estava conversando antes de entrar no ar. Tem várias maneiras da gente olhar para a hipnose. Né? A Gi falou assim, eu sou um pouco difícil de hipnotizar. Eu falei, depende de como você entende a hipnose, depende de como explicam isso para você. Então, eu estudando, né, e tendo outros mentores, outras pessoas que foram... Eu falei, cara, é isso, eu acho que a gente começa a pegar o essencial da coisa.
né? Entendo. E entender que para o processo terapêutico é uma coisa, para a hipnose de palco é uma outra coisa, né? Então, pegar essas nuances. Então, eu fui vendo meu próprio meio de trabalho com as pessoas. E isso foi facilitando muito. Eu entendo. Eu olhei ali porque passou a vinheta nossa ali e falei, aqui que o mosquito está mexendo ali. Beleza. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a hipnose na prática, o que ela vai poder fazer pelas pessoas que nos assistem, pelos empresários que estão próximos a nós e aqueles que estão online também, que também querem esse resultado. Vamos bater nisso aí, que eu gosto muito. Eu conheço a Omni porque eu queria também ter feito hipnoterapia. Eu estava no clube, na piscina, no verão, maravilhoso, e mexendo no celular e vi Omni. Aí comecei a fuçar, e vi o tamanho ali pela internet, e vi o tamanho. Falei, nossa, na época eles falavam que só podia fazer a hipnose, o curso, quem era da área da saúde. E eu mandei um e-mail para eles, falei, olha, eu não sou da área da saúde, mas sempre quis ser médico, sempre quis usar roupa branca, eu sempre quis ajudar os outros. Passou uns dias, mandou para mim, olha, nós vamos abrir uma exceção, você pode se matricular. Eu falei, que legal, fui ver. Na época era R$10 mil. E eu não tinha R$10 mil, Gislaine. Mas vamos voltar então a Gislaine, parte 2. Então você estava ali trabalhando, sendo aquela profissional ferrinho. Tudo, né? Tudo para ser né? Às vezes a gente pensa que a gente é insubstituível no trabalho, a gente pensa que o trabalho sem a gente não vai para frente, ou que a gente... Enfim, tem um monte de sentimentos aí misturados. Mas também tem o lado da responsabilidade, do amor àquilo que você faz, né? De gostar daquilo que faz. Você estava nessa fase e tal, casada, teve um filho. E aí eu percebi que o meu filho precisava mais de mim do que eu do trabalho. Mas você demorou para perceber isso, não foi no primeiro aninho dele, não? Não, foi logo em seguida dele nascer, né? Ele nasceu algumas semanas antes, mas o meu parto foi de risco, ele corria risco de vida. Então, eu percebi que existia algo muito mais importante na minha vida do que o trabalho, que eu colocava o trabalho em primeiro lugar. O meu pai, ele foi um homem que falava assim, ó, aprende a trabalhar que você não vai passar necessidade. Então, aí vem mais uma crença, né? Porque conforme a nossa infância, ela é essencial para vamos dizer assim, ela é essencial para formar o nosso futuro. Na nossa infância, tudo que os nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente fala, para nós é verdade. Aí nós fazemos sinapses neurais e essas sinapses, elas acabam se tornando crenças. Então, a minha crença em trabalho é muito grande. Sim. E não é só a minha. Eu tenho 2 irmãs e quem conhece elas sabe que elas trabalham demais também. Então, é uma coisa que a gente aprendeu, que o trabalho trazia, além de ser honesto, né, nos trazia dignidade de vida. E então, para mim, o trabalho, né, como eu falei, fiz sinapses neurais na infância toda, que trabalho era essencial para a minha vida. E o trabalho tem tantos significados, né? Eu adoro trabalhar. Eu trabalho, se deixar, eu viro a noite trabalhando. Até dar sono, aí eu caio na cama. Pum, adoro isso. E acordo cedo. Porque tem gente que trabalha até 3 horas da manhã e acorda 10 da manhã. Não, eu acordo 6h30, 7 horas, estou acordado, mesmo independente do horário. E eu amo o que eu faço, eu trabalho por conta há muito tempo, então aprendi que é muito gostoso você ter dinheiro e comprar um carro que você quer, pegar um avião e ir para onde você quer, ir na praia comer o que você quer, tomar o que você quer, é muito bom. E a gente, quando perde isso, chega um momento que a gente tem que tomar cuidado, porque aí vem aquelas crenças. Eu estou vivendo isso agora. As crenças que nós vamos falar daqui a pouco bastante, eu estou vivendo isso. Vou permutar com vocês, para vocês cuidarem de mim, em troca disso. Mas vem cá, vamos lá. O seu filho tinha acabado de nascer, você estava trabalhando aonde? Eu trabalhava nessa escola de pós-graduação em medicina veterinária. Você não tinha ainda entrado para coach, master coach, nada disso. Então vamos lá. O meu filho foi essencial para eu me redescobrir, né? Mas, nossa, eu já fiz muita coisa na vida. Depois que o meu filho nasceu, eu agradeço imensamente, tenho um amor, um carinho imenso por essa escola de pós-graduação em veterinária. Eu falo que lá era como se fosse a casa dos meus pais e eles fizeram muito por mim, porque eles queriam que eu realmente permanecesse na empresa. E quando eu conversei com a diretora da faculdade, falei, eu realmente não consigo permanecer. Eles me deram 8 meses de licença maternidade. Na realidade, foram 6 e eu tinha 2 de férias.
Então, eles fizeram de tudo para realmente ficar comigo, para eu me estabilizar, né? Mas o meu emocional estava abalado pela possibilidade de perder meu filho no parto. Abalou muito meu emocional. Uhum. Então, eu resolvi que realmente eu precisava. E eles foram muito, muito gente boa comigo, rescindiram meu contrato depois, como se eles estivessem me dispensando. Eu recebi seguro-desemprego, eu falo que foi casa de pai mesmo. Oh, que maravilha. Então, eu sou extremamente grata por aquela empresa. E depois eu abri um salão, depois que meu filho completou 1 ano, eu abri um salão de beleza, que eu tenho esse salão até hoje. Aí você saiu, teve a rescisão, ficou em casa, nasceu. Qual o nome do seu filho? Meu filho é Heitor. O Heitor nasceu, aí você ficou com o Heitor até ele fazer 1 aninho. Até ele completar 1 aninho. Nesse período, eu já tinha cursos na área da beleza, né? Que era hobby. Eu me qualifiquei um pouco mais e abri o meu salão. Na sua casa? Na época, eu atendi em domicílio e num cantinho no apartamento que eu tinha antes. Certo. Aí, quando eu construí minha casa, eu já construí a casa mais profundo, que graças a Deus, meu terreno é bem grande. E eu construí o salão do jeito que eu sempre sonhei na minha frente. Eu não queria um salão gigantesco, eu queria um estúdio, porque sempre pensei em trabalhar sozinha, porque eu confesso que eu sou exigente. Então, eu queria um estúdio. E esse estúdio foi exatamente do jeito que eu sonhei. E tem um médico aí do seu lado que pode te ajudar nisso, né? Então, e nesse tempo de salão que eu queria crescer, né, como empreendedora, eu assisti uma palestra que veio para Botucatu sobre inteligência emocional e falei assim, nossa, eu preciso disso daí. Porque apesar de estar, né, com uma casa nova, construindo casa nova, tudo, com uma criança saudável, que graças a Deus o meu filho ele só teve problema antes de nascer e depois nasceu super saudável. O meu marido trabalhava, sempre foi o pilar financeiro da nossa casa, né? Então eu não tinha, assim, eu não tinha como assim, não estava preocupada com o meu financeiro. Só que com isso, com tanta correria do dia a dia, realmente o casamento, o contato, né? Como eu trabalhava de dia, meu marido trabalhava à noite, a gente passou a não ter tanto contato. Então, eu falei assim, não, eu preciso buscar inteligência emocional para trazer para dentro da minha família, restaurar, né, o meu casamento e crescer profissionalmente, porque a inteligência emocional é a base de você estar bem tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, eu fui fazer um treinamento mais específico. Depois dessa palestra, a palestra, lógico, estava aqui vendendo. Foi aonde? No teatro? Na época, foi no Luz Tropical. Ah, sim. Foi no Luz Tropical, essa palestra. E eu assisti essa palestra, comprei o seminário e fui. Né, um seminário de 2 dias de inteligência emocional daí foi que eu comecei abriram-se as portas da esperança. Abriram-se as portas, aí eu comecei a enxergar um mundo completamente diferente. E entrou nele. Aí nesse curso eles ofereciam o curso de coaching. Eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. Mas o meu intuito de fazer coaching era trabalhar com mulheres na transição de carreira pós-maternidade, porque eu sofri muito. Eu sofri muito. Para quem era workaholic, eu era workaholic. Largar o emprego e ficar em casa sendo mãe... Nossa, você morria. Foi. Eu morri Morreu, dentro de mim, como profissional. Então, eu falei, eu preciso me curar e depois eu quero aprender a curar outras mulheres que passaram pelo mesmo sentimento que eu. Por mais que eu tivesse um salão, eu não sentia que eu tinha profissão. Sim. Porque eu me sentia mais importante sendo uma secretária executiva do que uma maquiadora. Tinha o reconhecimento, né? Tinha a competitividade dentro do ambiente, uma série de coisas. Então, eu fui, né, estudar coaching para ser coaching de mulheres em transição de carreira. Só que daí eu vi um universo muito maior.
Igual o Felipe. Felipe entrou achando que era só fazer os outros dormir e depois falou, não, tem muito mais coisa que isso. E você também, né? O universo era muito maior. E nesse curso de coaching, ele tinha a venda do curso e um brinde, né? Que na realidade não era um brinde, estava embutido. Tinha o curso que se chamava Mestre dos Palcos, que era para aprender a ser palestrante. Falei, nossa, vai casar, né? Eu vou dar palestra para mulheres e depois eu vou fazer coaching com elas. E comecei a formar um outro pensamento além do salão. Daí eu fiz, né, tanto o treinamento de coach, fiz o Mestre dos Palcos, aprendi a montar minhas palestras, né, a ter a base para montar palestras. Só que daí apresentar o Master Coaching. Daí o coaching a gente sabe que trabalha o futuro, o Master Coach trabalha o passado. Eu falei, nossa, é um conjunto para eu ajudar as pessoas a crescerem. Aí fiz o Master Coaching e mais alguns outros cursos. Nisso eu estava trabalhando como guardiã, também todos... Estava aprendendo, ajudando Sim. Né? Porque... Quanto tempo você ficou nessa empresa, entre estudar e atuar, né? Fazendo as suas palestras, etc. Depois que eu terminei o Master Coaching, eu tive a oportunidade de ingressar na mesma empresa como palestrante. Aí tem o treinamento, tudo. Nossa, se for para contar entre o dia que eu conheci a empresa até a oportunidade de trabalhar e me desenvolver e atuar como palestrante, deve ter dado uns 3 anos, mais ou menos. Mas aí, como a gente vai falar da profissão daqui a pouco, eu quero ir para uma outra parte dessa sua história. Aí dia você estava, se eu não me engano, no hotel, alguma coisa assim, para fazer parte de algum evento, alguma coisa, e parece que seu filho estava com um dentinho mole, alguma coisa assim, não? É difícil. Ela não sabia que eu ia perguntar isso na Felipe. Eu lembrei. Eu estava... Quando eu comecei a crescer na carreira como palestrante, aí a empresa sempre pedia para a gente buscar mais conhecimento. E com isso, a empresa nos dava muito treinamento. A empresa que eu trabalhava, que eu prestava serviços, né, ela dava muito treinamento. Eram treinamentos constantes. Tanto online eu tinha treinamento quase todo dia. Mas como o presencial, daí eu acho que foram 8 palestrantes, de 50 palestrantes, 8 palestrantes foram convidados a participar de um treinamento específico em Valinhos, que é onde era a sede da empresa, né? E era uma oportunidade, nossa, de 50, eu estava no meio dos 8. Aí eu não podia perder essa oportunidade, só que eu ia ter que ficar uma semana lá. E para mim ficar uma semana longe do meu filho era muito difícil. Eu ficava 2, 3 dias, cheguei a ficar 4, mas 7 dias longe do meu filho foi muito difícil. E então todo dia, né, eu saía do treinamento. Os treinamentos da empresa eram intensos. Começava às 8 da manhã, terminava às 8, 9 horas da noite. Então eu saía, ia jantar no shopping que tinha ao lado do hotel. E ligava para o meu filho nessa hora, porque se eu não pegasse essa hora, ele estava dormindo. Nisso, o dentinho dele estava mole. É difícil. E ele não queria tirar o dentinho, e o dentinho estava pendurado. E ele não queria tirar junto com o meu marido. Aí, eu ligando de chamada de vídeo para ele, aí, enquanto os meus colegas estavam conversando, falando outras coisas, eu de chamada de vídeo ali. E aí eu falei para ele, a mamãe vai te ajudar por vídeo. E por vídeo eu consegui, né, ajudar o meu filho a arrancar o dentinho, a ter coragem de arrancar o dentinho que estava pendurado. E aquilo doeu na minha alma, só que doeu mais ainda quando um casal, que era um casal palestrante, olhou assim um para o outro e falou assim, nossa, isso deve ser... Falou uma palavra, mas significando deve ser muito difícil. Eu não aguentaria. Aí aquilo, meu mundo caiu. Aí fui pro meu quarto, no hotel, e fiquei pensando, será que é isso mesmo que eu devo fazer, né? Aí, para falar bem a verdade, esse sentimento foi me corroendo, e cada vez mais, né, se eu não estava ausente em viagens, eu acabava me ausentando porque eu tinha treinamentos durante o dia. À noite, em alguns dias, como eu era líder
do meu grupo, existia uma escola de palestrantes online. E a gente tinha que atuar para melhorar a performance dos palestrantes iniciantes. Então, 2 vezes por semana, de terça e quinta, eu tinha que estar dentro dessa aula, para poder, enquanto os palestrantes novos começavam a fazer, né, eles faziam um pedaço da palestra, e a gente tinha que, vamos dizer assim, afinar, né? Um dos meus treinadores até achou interessante o termo que eu usei, né? Eu falei assim, nossa, os nossos liderados, eles são como violões, né? A gente tem que, eles vão lá, falam, a gente vai lá apertando a tarraxa, ajustar o tom de voz para cada situação. E a gente vai afinando eles para eles ficarem num tom perfeito, né? E então, eram 2 dias na semana à noite, eu também não ficava com meu filho, por mais que eu estivesse em casa. Mas você voltou dessa viagem, já tomou decisão? Não, eu voltei dessa viagem no começo eu demorei quase 1 ano. Olha. Não, acho que foi uns 7 meses, mais ou menos. Para tomar a decisão. Para tomar a decisão, isso. E foi por isso que a gente se conheceu. Foi. Eu tinha uma vaga de emprego para alguma empresa que me deu a vaga, ela apareceu lá atrás da vaga, eu falei, mas com esse currículo, com esse conhecimento, você não pode querer pegar essa vaga. E aí nós conversamos e convidei ela para fazer parte da Impacto. Estamos aí juntos, além dela estar ainda atuando ainda no salão, porque é o hobby. Eu gosto de trabalhar, né? Não para. Então tá aí. Mas eu falei que você ia voltar a atuar como Master Coaching, né? De uma forma mais que não invada tanto aí a família. O filho também já está mais maiorzinho. Hoje ele está com 9 anos. Quando eu comecei, ele estava com 5, né? Hoje ele já está com 9. E, assim, eu falo, a maturidade do meu filho, eu acho que a forma como a gente cria a inteligência emocional me ajudou muito nisso. Eu era uma pessoa que gritava demais com meu filho. Por quê? Porque a forma que eu fui criada foi gritando, né? Sim. Então, eu gritava demais com meu filho, porque eu exigia a perfeição dele. Eu queria que ele fosse, né? E a gente não pode exigir a perfeição de uma criança. Uma criança, ela é criança. Ela tem que fazer criancice. E é difícil hoje em dia para os pais entenderem isso, que criança tem que fazer criancice. Se caiu, ensina a limpar ao invés de gritar. Então, a virada de chave para mim de que eu estava no caminho certo foi quando meu filho derramou uma dose de xarope que eu tinha colocado para ele. E ele fez assim, ó. Ele falou, ih, mamãe, eu derrubei. Aí eu falei, tudo bem, filho, toma o pano e limpa. Ele olhou assim para minha cara e falou assim, mãe, não é que esse negócio de inteligência emocional tá me ajudando também? Ele tinha 6 aninhos. Não é que esse negócio de inteligência emocional tá me ajudando também? Falei, por quê, filho? Você nem gritou comigo. Aí eu entendi que eu estava no caminho certo, que eu precisava me desenvolver. E com isso, meu marido também percebeu que ele precisava continuar se desenvolvendo, né? De se desenvolver para me acompanhar. Aí ele também entrou nesse mundo de treinamentos também. Ele Maravilha. Não atua, mas ele tem os treinamentos. Né, e a gente crescimento pessoal. A gente usa para a nossa vida. E eu falo que isso restaurou meu casamento, né? Restaurou a minha dignidade como mãe. Melhorou meu relacionamento como filha. E eu tenho orgulho disso. Bacana. Né? Porque a gente tem que pensar na nossa vida como um todo, né? E os nossos pais, eles são o princípio de tudo, né? Mas, infelizmente, senhor Felipe, nem todo mundo faz essa leitura, nem todo mundo consegue ressignificar, né? Ao ponto de realmente mudar, né? De se transformar. Eu falo isso porque estou nessa área do conhecimento, eu sou mais velho que vocês, um pouquinho, mas sou mais velho que vocês. E eu estou nessa área do conhecimento faz tempo e tem muita coisa que eu preciso também ainda me ajustar, porque o trabalho ainda é um ponto fraco meu. Uma das minhas filhas falou para mim esse dia assim, pai, eu saí do serviço, ela faz estágio de uma clínica veterinária, que ela está fazendo faculdade disso, eu saí distraído, peguei o ônibus e fui para lá na Unesp. Nada a ver, né? Ela vinha para o centro e foi para lá na Unesp. E contou que pediu ajuda para a mãe não conseguiu, estava fazendo alguma coisa em casa e o celular estava longe, não viu, aí ligou para a irmã que estava trabalhando, a irmã foi não sei o quê. Por que você não ligou para mim? Ah, porque eu achei que você ia brigar. Eu falei, mas eu não ia brigar.
Mas eu achei que você ia, você vê. Então, isso tem a ver com a forma que eu eduquei elas também quando crianças, né? Eu falei, mas uma coisa é você estar todo dia comigo, fazendo coisa errada todo dia, chega uma hora que você briga por tudo, né? Mas agora vocês já são adultos, mora com a mãe, então, pedir para mim alguma coisa esporadicamente, eu não vou ter essa atitude. Mas é isso que você falou, né? O seu filho teve a surpresa, porque você não brigou, e a minha achou que eu ainda estivesse nessa mesma vibe, e eu acho que eu melhorei também, mas ficou isso na minha cabeça, agora coincidiu de você falar e eu lembrar disso. Felipe, nós vamos voltar daqui a pouquinho, a hora passa, a hora voa. Às vezes eu venho aqui com um convidado, o Bosquito já ouviu isso, e fala assim, 1 hora de conversa é muito... 1 hora não tem conversa para tanto. Dá 1h15, 1h20, nós estamos aqui, né, Felipe, deixando nossos convidados falando. Então nós vamos dar um intervalo para você ir no banheiro, retocar a maquiagem, você tomar uma água, e enquanto isso eu vou passar a publicidade dos nossos patrocinadores, e daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Até já, pessoal. Tudo começou pequeno. Uma loja. Apenas 3 motos. Mas quem nasce com visão não fica pequeno por muito tempo. A Thomas Motos acelerou, cresceu e dominou o seu espaço. Hoje são 5 lojas entre Botucatu e Bauru e mais de 500 motos em estoque esperando por você. Aqui você não encontra só motos. Encontra o poder de escolha. Combustão, elétrica, quadriciclos, bikes elétricas e acessórios completos para quem leva o estilo de vida sobre rodas a sério. Quer liberdade? Aqui tem. Quer desempenho? Aqui tem. Quer sair pilotando hoje? Aqui também tem. Pare de procurar. Você já encontrou o lugar certo. Thomas Motos. Quem quer andar, vem. Quem quer ficar parado, fica para trás. Elegância não é exagero, é escolha. É a forma de se destacar, transmitir confiança e marcar presença sem dizer uma palavra. Na Espaço Homem, cada detalhe traduz bom gosto e sofisticação. Roupas masculinas que vestem com precisão, sapatos que elevam sua postura, cintos que finalizam o visual com perfeição, camisetas modernas e bolsas de couro que combinam estilo e exclusividade. Tudo para homens que entendem que imagem é poder. Seja no trabalho ou em ocasiões especiais, existe uma versão sua que merece ser vista. E ela começa aqui. E quando o momento pede ainda mais requinte, a Espaço Homem também oferece aluguel de roupas para festas. Visite a Avenida Dom Lúcio, 613, no centro de Botucatu. Espaço Homem. O seu estilo em alto nível. De volta, vamos lá para o nosso segundo tempo nesse bate-papo que eu gosto tanto, que é falar como fazer a gente ter sucesso e a gente fica louco para aprender e a gente não consegue. Por que mesmo sabendo que a coisa funciona, vocês pegam pessoas inteligentes para fazer o tratamento, para fazer a aplicação das técnicas e mesmo assim tem gente que não consegue obter o resultado que ela queria? Onde está o problema, senhor Felipe? Eu queria que você me explicasse melhor assim, que tipo de resultado você está falando? Dentro do processo terapêutico ou no que ela faz? Não, eu me referi mais ao problema, à questão financeira, sucesso financeiro. Talvez a pergunta fosse mais dirigida pela... Mas fique à vontade se você quiser falar também. Eu quis dizer assim, porque eu tenho mania de todo dia de manhã, quando eu acordo, vou para a cozinha fazer um café e eu ponho um vídeo aquelas pessoas que ficam ali falando como dominar a sua mente. Aí vem lá aquele pessoal falando. São coisas que eu ouço e faço, uma boa parte delas eu até faço, porque a gente tem conhecimento, mas eu faço isso para reforçar sempre. É melhor eu estar ouvindo isso e que estar ouvindo um café da manhã, ouvindo uma notícia qualquer de violência. Então eu ponho alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo eu sabendo disso, e eu não sou um cara burro, sou um cara até bastante estudado, eu ainda tenho consciência de que eu não consegui o sucesso que eu tenho certeza que eu tenho capacidade para ter. Trabalho muito, e aí vem aquele negócio que você falou, não é trabalhar muito tal. Onde é que tem esse problema? Como é que a gente faz? Porque é muito fácil, aparentemente, falar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um canal no YouTube falando do 0 ao 1 milhão. 0 hoje, minha vida, lógico que não é 0, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, a 1 milhão. Porque todos os palestrantes de sucesso, os personagens tão conhecidos aí da internet,
eles já estão milionários. Aí eles falam, viu, quando eu era pobre, eu isso, mas já estão todos ricos. Aí fica parecendo uma coisa assim, não, você está falando isso aí, mas não... Será que foi assim mesmo e tal? Então eu quero fazer uma situação onde eu me obrigue a fazer aquilo que eu deixo de fazer, mesmo sabendo que eu teria que fazer. Talvez esse seja um caminho para eu corrigir eu ter o resultado que eu quero ter. Sabe? Então, assim, eu vou fazer academia, eu vou ler um livro por semana, eu vou fazer meditação, eu vou parar de procrastinar. Eu acho que eu acredito até que ficar bem, ficar rico não seja difícil se você for disciplinado. Uhum. Então, mas a minha pergunta eu acabei falando uma coisa assim, a maior parte das pessoas tem consciência daquilo que elas deveriam fazer, mas não fazem, e continuam buscando um resultado. Uhum. Vocês que são dessa área, o que diriam a respeito dessas pessoas? São as crenças? O que é? O que está fazendo com que essa pessoa fique ali ainda travada? Bom, não tem como dizer para você assim, ó, uma coisa só. Uhum. Ó, você citou, por exemplo, seu desejo de gravar um canal no YouTube, tá? Aqui, saiba que a partir desse momento que esse podcast foi ao ar, você está fazendo um compromisso público. O canal ele vai te ajudar para isso, porque você vai ter metas para cumprir. Você precisa apresentar alguma coisa para o teu público, né? Isso ajuda a cumprir, isso ajuda a ter disciplina. Aí sua pergunta é, por que algumas pessoas fazem tanto e às vezes não conseguem? Crença? Pode ter. Padrão familiar, né? Lealdade familiar? Pode ter. Então, a gente precisa ver cada caso para dizer o que pode estar dando certo, o que está dando errado e o que está dando certo. Agora, as crenças, elas de fato atrapalham. Como assim você quer ganhar milhões de reais se você acredita que de alguma maneira o dinheiro ele é prejudicial? Se você tiver muito dinheiro, você vai ser sequestrado. Se você tiver muito dinheiro, você vai ser considerado uma pessoa ruim, ou vão achar que você roubou alguma coisa. Se você minimamente acreditar nesse tipo de coisa, aí você já vai... Você pode até dizer, ninguém vai negar que é 1 milhão. Alguém vai negar? Alguém aqui vai negar? Vai negar que é 1 milhão? Então, por que a gente ainda não tem? Né? Existe aí um patamar onde a nossa mente ela permite a gente chegar. E se a gente não passou do ponto em que nós estamos, a gente precisa olhar padrões familiares, qual é a crença escondida que a gente tem, porque conscientemente todo mundo responde que quer dinheiro. Mas qual que é o perigo que o dinheiro representa? E aí, pensando que a nossa mente ela tá ali para proteger a gente, entra nisso. A procrastinação entra nisso. Isso que você falou é importante. A nossa mente, tentando nos proteger, ela faz com que a gente procrastine, deixe de fazer certas coisas, saia da zona de conforto, porque na zona de conforto ela fala, você está seguro aqui. Não é isso? O cérebro fala, aqui tá bom, aqui tá quentinho, vamos ficar aqui mesmo. Mas você, na sua área de hipnoterapia, trabalha também nessa questão que eu acabei de citar? Trabalho, porque tudo vai envolver crença. Então, sim. Então, é importante olhar para a questão de lealdade familiar. Então, um exercício que eu gosto muito de fazer e pedir para as pessoas fazerem bom, eu não vou conduzir aqui agora, mas você pode aí na sua casa, onde vocês estiverem, fechar o olho de vocês e começar a imaginar como é a sua vida financeira ideal, né? Então comecem a se imaginar na casa que vocês querem, com o carro que vocês querem, com o relacionamento que vocês querem, do jeito que vocês querem. E aí imagina vocês saindo da sua casa perfeita, no seu relacionamento perfeito, com o seu financeiro perfeito, e indo para casa dos seus parentes que estão lá. Um primo desempregado, um outro está drogado, o relacionamento da sua mãe com seu pai sempre foi uma porcaria. Qual que é o sentimento que você tem? E aí, a maioria das respostas vem, eu me sinto culpado. Então, um lugar que pode travar é aí. Eu não posso ser melhor do que os meus pais foram. Beleza, você está falando onde pode estar sendo travado. E como destravar? E aí a mudança de crença. Como mudar a crença? É entender, é começar a fazer assim, não é só dentro da hipnoterapia que isso dá para ser feito. Por exemplo, na história da Gislaine, ela contou um monte de histórias onde a coisa foi acontecendo, ela falou, peraí, não é bem assim. Porque, gente, ressignificar é uma coisa simples, tá? Pensa assim, ó, uma comida que você passou acreditando a vida inteira que aquela comida era ruim.
Aí um dia você foi lá e experimentou. Aí você fala, não é tão ruim assim. Isso já é uma ressignificação. Isso já é mudar. Só que você precisa encontrar o ponto e precisa sentir como que aquilo vai mudar em você. E qual que é o efeito que aquilo vai ser feito. A ferramenta da hipnose, ela sem dúvida ela ajuda nisso. Porque ela é feita de uma maneira profunda, ela vai ela vai fazer a mudança de maneira subconsciente. Isso. Às vezes, saber do problema não resolve o problema. Aliás, se saber do problema resolver esse problema, acho que aqui ninguém tinha, né? Ninguém tinha problema. Exatamente. Aí você, através da hipnose, leva a pessoa até seu estado, até ela acessar o subconsciente, vamos falar assim? Isso. Vamos imaginar que questão de acessar subconsciente, ela vai estar ligada com a nossa parte emocional, né? E, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar seu exemplo, tá, Gi? Que ela disse que ela precisa trabalhar. Cara, ela aprendeu assim. Não é só uma questão de financeira, de sobrevivência. Mas é como que se na mente dela acontecesse uma coisa que se ela parar de trabalhar, se ela for, de repente, decidir que ela vai ficar uma semana sem trabalhar, alguma coisa ruim para ela vai acontecer. E talvez ela não tenha essa resposta agora. Para justificar essa crença. Só que talvez ela não tenha essa percepção de que se ela parar alguma coisa... Se eu perguntar para ela aqui, talvez ela me diga, nada, acho que nada de ruim vai acontecer. Mas pergunta se ela quer. E por que não quer? E aí a gente vai cavando, aí a gente vai descobrindo. E aí a pessoa nesse estado de hipnose, você consegue trabalhar e ressignificá-la nesse estado? É isso. Você traz ela de volta com essa crença alterada? Entenda assim, ó. Que hipnose ela é a ferramenta do processo. E aí tem as técnicas que a gente pode usar dentro disso, né? E dessas técnicas a gente pode considerar a regressão. A regressão que ela vai fazer? Ela vai ligar o seu estado emocional em relação ao dinheiro, por exemplo, né? Que às vezes medo. Cara, dinheiro dá medo. Se você for ver que ter muito dinheiro pode oferecer risco na tua vida, talvez você sinta um medo sobre isso. E a questão é entender onde que você aprendeu a sentir esse medo. Por que que em algum momento da sua vida você entendeu que dinheiro é perigoso, que dinheiro é ruim? As notícias da TV, por exemplo. Outra pessoa vai ter essa resposta, ela vai falar um monte de situação, né? Então, mas olha só, no momento do processo terapêutico, ela pode ir para qualquer momento da vida, tá? E ela pode ter vivido isso várias vezes. Só que só pelo fato de ela ressignificar a gente já faz um trabalho ali para ressignificar tudo. É como um efeito dominó, sabe? O que acontece? Ó, uma sugestão ela foi colocada. Se ela vivencia isso de novo, ela vai ter essa sugestão reforçada. No processo terapêutico, com a hipnose, é a mesma coisa. A gente vai jogar uma sugestão em cima da outra. E a nossa mente ela tem algumas regras, e uma delas é que a partir do momento que você aceita a primeira sugestão, fica mais fácil você colocar uma outra. E é por isso que a gente adquire, porque a gente passa a vida inteira ouvindo coisas do tipo: dinheiro é ruim, rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvore. Aí já começa a lascar com a nossa vida. Que coisa, não? São as sinapses neurais que eu comentei com você, né? Isso está também em várias literaturas, né? T. Harv Eker, por exemplo, no livro O Segredo da Mente Milionária, que é um livro que eu recomendo fortemente para quem quer ter uma mente, né? Mais próspera. Ele fala, se você exatamente o que o Felipe acabou de falar, se você cresceu com alguém falando para você que o dinheiro não traz felicidade, se você pediu um dinheiro para comprar uma bala antes de ir para a escola, se seu pai olhou para você, pensa que dinheiro dá em árvore? Você já fez uma sinapse e nisso já gerou uma crença de limitação. Dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, tudo que ele comentou. Isso está escrito no livro O Segredo da Mente Milionária, que são as sinapses neurais que você vai fazendo ao longo do tempo. Como ele disse, algum comentário, alguma reportagem que mostrou alguém sendo sequestrado porque tinha dinheiro, não consegue sair na rua, não tem uma vida social, todo mundo
está te procurando, talvez você não consegue ter uma amizade porque talvez todo mundo está te procurando por interesse. E tudo isso são crenças que vão te limitando. Não, eu entendo, e eu estou fazendo a pergunta. Estou fazendo a pergunta para vocês, me colocando no lugar do ouvinte, tá? Então não são perguntas que necessariamente eu tenho essa dúvida, mas eu sei que muita gente estaria sentada aqui fazendo essa pergunta. Por exemplo, perguntar para você: todo Master Coaching é rico? Não. Por quê? Se ele conhece todos os segredos de ressignificar, de trabalhar as crenças e quebrar as crenças. O Master Coaching, o terapeuta, todo mundo tem uma história de vida por trás. E a gente também precisa trabalhar para investigar. Então, por exemplo, no meu caso, eu já superei alguns tetos financeiros, mas a essa altura do campeonato já preciso superar mais um. Sim. E aí eu preciso olhar para isso. Então, gente, a gente aqui também é humano, tá? Isso. A gente também... Mas não esqueça que eu falei que eu ia fazer perguntas. A gente que também... ele lá do outro lado da câmera quer fazer. Um dia eu coloquei numa imagem de uma moça aqui da cidade que também é Master Coaching, e ela sempre botou fotos, montanha. Eu fico imaginando quantos quadros desses ela tinha na casa dela para botar tantas imagens, ou não tinha IA como tem hoje. E aí um dia eu brincando com ela, eu tinha amizade com ela, eu falei assim, viu, por que todo coach tem que fazer publicações como se tivesse sempre milionário, sempre né, em altas emoções da vida? E ela brincou comigo, respondeu, mas assim, um monte de gente meteu o pau em mim nessa pergunta que eu fiz para ela. Porque eu acho que não é isso, né? Eu acho assim, como ele falou, você é ser humano, mas com o que você aprendeu, você já fez uma série de evoluções na sua vida, tem consciência que isso resolve, que esse caminho é o caminho que você tem que continuar também recebendo sessões de outro profissional da sua área, Felipe, por exemplo, você, Felipe, por exemplo, para você continuar galgando esse sucesso, não é isso? Sim, eu falo que o meu maior problema hoje é a procrastinação. Eu sou mera procrastinadora. E pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida também. Então, tem coisas que por exemplo, gravar um vídeo para pôr no Instagram, fazendo uma propaganda minha, para mim é um sacrifício gigantesco. Gravar as aulas para... Mas não percebi nada, não. Ficou boa. Então, para gravar as aulas... Então, tudo isso eu precisei de um treinamento, né, para poder, que nem o mestre dos palcos, para me colocar como uma personalidade. Isso. Então, talvez o que aconteceu com essa outra coach é porque, primeiro, a gente tem que mostrar... Infelizmente, as coisas acontecem assim. Para a pessoa ter credibilidade, a gente tem que mostrar algumas coisas. Lógico, não vamos mostrar o que é mentira, né? Por exemplo, nas minhas redes sociais... Eu vou te cortar, mas só para aproveitar o momento. Por isso que eu falei que eu vou fazer o canal mostrando do 0 a 1 milhão, para mostrar o caminho. Porque eu acredito que vai ter um monte de gente que vai me seguir, e não estou preocupado com isso, mas se tiver, são pessoas que também vão falar, porra, o cara, quero ver se esse cara vai chegar lá mesmo. E de repente ele começa a ver uma evolução minha e fala, vou fazer também, porque o cara está mostrando que funciona. E assim, um conselho que eu te dou, que a primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento. Sem planejamento, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue. Só que não adianta um planejamento se você não tiver... por exemplo, planejei, tá bonito, amanhã eu vou começar. Você tem que ter data, você tem que ter o planejamento, a data e hora para começar e o que você vai fazer por dia. Essa é uma ferramenta do coach. Disciplina, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo um coach com você agora, eu iria fazer a gente começar a planejar, talvez não todo o planejamento, porque a nossa vida nada mais é que nem você falou do 0 a 1 milhão. A gente vai subir um degrau por vez. Mas a gente tem que subir. E isso vai depender da sua força de vontade. Que nem eu falo que o coaching, ele não consegue fazer milagre. Eu acredito que o hipnoterapeuta também não consiga fazer milagre. Se a pessoa não se permitir vivenciar aquele momento. Então, eu falaria para você, vamos iniciar com um planejamento. Aí, você vai me falar... O coaching, ele não dá resposta, ele faz perguntas. Sim. E você mesmo iria me dar a resposta de por onde você poderia começar. Só que eu iria te pedir data, hora e quanto tempo você ia se dedicar por isso por dia. Ou por dia, ou por semana. Se você me falasse, eu vou fazer isso 1 hora por dia. Que dia que você vai começar? Amanhã. Você podia aproveitar o meu canal, se essa Master Coach minha, quando eu chegar no 1 milhão, eu vou falar, olha aqui, ó. Sim, vamos fazer. Então, quer aceitar o desafio também? Bora.
Vai todo mundo ficar milionário aqui. Estou falando sério, exatamente. Por que não fazermos juntos? A gente faz para os outros, a gente recebe um pouquinho, né? Sim. Eu sou católica e tem uma frase de Santa Teresinha que fala que sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece rosa. Então, o que eu estou te doando vai ficar para mim certeza. também. O conhecimento que eu estou passando para outra pessoa, se eu for inteligente o suficiente, eu vou usar na minha vida também. É como se fosse um personal, né? O personal, ele acompanha ali o atleta, por exemplo, ele não necessariamente tem que fazer o exercício, não é isso? Mas ele tem que saber se ele fez o resultado e cobrar dele que ele tenha feito aquilo que foi combinado, não é isso? Sim, e depois, por exemplo, na segunda sessão, eu iria sentar com você e falar assim, e aí, Odair, no que nós progredimos essa semana? Aí você me fala, eu progredi nisso. Mas nisso. Mas por que você não conseguiu progredir nisso? Aí o coaching, na realidade, é aquela famosa história do... É a voz da consciência encorpada na minha frente. É aquela coisa assim, é um clichê, né? Eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar e ainda vou te ensinar a cozinhar ele para ficar melhor palatável possível, maior paladar, maior sabor possível. Então, é isso que a gente faz, né? Lógico, tem que ter a quebra de crenças, E isso tanto a função do Master Coaching e de terapeutas como hipnose, como outros tipos de terapia. Eu confesso que, como a gente falou, né, nós não somos perfeitos. E a gente nós procuramos estudar porque havia uma lacuna na nossa vida, né? E então eu passei por vários tipos de terapia. Eu passei por uma terapia muito boa que se chama Enneagrama, que me ajudou a conhecer quem eu sou. Muito bom. Eu fiz curso de hipnose clínica também, duvidando um pouco, como eu comentei com vocês, né? Que eu até desafiei o meu professor. E ele me mostrou que realmente existe a PNL, né, Programação Neurolinguística, que junto com a hipnose é maravilhosa. Então, eu passei por terapia sistêmica familiar. Então, a gente passa por vários tipos de terapia tentando preencher aquela lacuna, colocar aquela pecinha do quebra-cabeça. Mas, como o Felipe falou, nós sempre estamos procurando... Na hora que a gente alcança um objetivo, que nem quando você alcançar 1 milhão... Se você não tiver um novo sonho, quem não tem sonho não vive. Para que viver sem um sonho? Daí você vai pensar, agora que eu alcancei meu primeiro 1 milhão, por que não consegui o segundo, terceiro, quarto? Então, a nossa vida é feita disso, de progressos. E tudo depende de planejamento. E a visualização daquilo que a gente quer também é um processo. Talvez seja por isso que essa outra Master Coach colocava fotos dela, talvez nas montanhas, na frente de um carrão. Por quê? Porque aquilo ali é como se fosse um quadro de sonhos. Eu entendo, mas nessa época, eu comentei, não foi dela, foi falando, por que todos os coachings fazem vídeos e postagens mostrando sempre um sucesso? Eu entendo até, mas eu fiz isso falando para uma amiga, mas assim... eu acho que diminui a crença do seguidor, já que estamos falando de internet. É fácil ver um Pablo Marçal falando de tudo que ele fala, apesar que eu acho ele extremamente inteligente. A facilidade de comunicação, de trazer respostas para o público é fantástica. Mas assim, puxa vida, mas cadê uma foto sua aí de ser pobre? Cadê uma foto sua de bicicleta no ônibus aí, indo para a faculdade? Cadê alguém falando, eu estudei com ele? É tudo muito falado e não vejo nada comprovado, sabe assim? Mas tudo bem, serve e vamos embora. Mas eu penso assim, por exemplo, você é apaixonada por essa área, né? Você está feliz da vida em ter encontrado essa profissão. É o mundo que eu quero voltar. Até eu estava entrevistando aqui o Thomas, da Thomas Motors, e falei para ele, Thomas, eu quero... quando eu falava assim, eu não quero ser CEO da sua empresa e ganhar 30, 50, 100 mil. Eu quero fazer aquilo que eu amo, que é isso. Eu falei para ele, é isso, esse mundo que você foi, ele fez uma imersão lá com o Paulo Vieira. Esse mundo aí que você ficou fascinado, louco, voltou para casa, é o mundo que eu vivia e eu quero voltar para ele. E a gente tem que se unir, você, eu, quem mais quiser, para a gente voltar, para a gente ir nos grandes eventos de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, porque isso faz a gente... O resultado... Quando você está energizado, o resultado é muito rápido, né?
Você está energizado e está acompanhado com pessoas que falam, vamos lá, vamos fazer. As coisas acontecem. E isso eu falei esses dias para alguém. Eu falei, ficar rico é fácil. Basta você ter disciplina. Né? O planejamento, o caminho e tal disciplina. Eu não vejo dificuldade em ganhar dinheiro. Porque às vezes eu estou assim, no meu escritório e falo, nossa, eu vou trazer um palestrante de Bauru para cá. Eu dormi no domingo, acordei assim, pô, vou fazer um evento bom aqui na cidade. Vou trazer um palestrante. Peguei o nome de um cara que já tinha me falado, liguei, consegui agendar, o cara vem, foi tudo assim, pum, tudo certo, tal, já abri, você não Vila Blue, beleza. Abri patrocínio, já botei 6 empresas para serem patrocinadores e o dinheiro vem assim rápido, numa ideia que você teve de madrugada. E, enfim, então nós vamos ter um evento muito bacana em maio também para a gente participar. E eu quero pedir para vocês, para a gente se unir mais, para a gente fazer mais essa coisa toda. O que você pode ajudar o empresário, de fato, o empresário aí da Impacto, ou qualquer empresário que esteja nos assistindo, você fala, se você está com tal situação, ou tal, me procura que eu vou te ajudar a chegar lá. Eu já cheguei a atender empresários aqui, e assim, ele sentia que a performance profissional dele já não estava tão boa. Mas aí quando a gente vai cavar, o problema estava nas questões pessoais, nas relações, nos relacionamentos. Então, assim, às vezes a gente está olhando só para um negócio e quer separar o ser humano que está gerindo do negócio. E, no fim das contas, se você, como pessoa, não tiver com a tua vida pessoal organizada, você vai desorganizar seu negócio também. Porque é pensar que a gente é a base do negócio. Né? Nós somos quem idealiza, quem projeta, quem... Né? No meu caso, por exemplo, eu imagino que da Gislaine também, que a gente tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. A gente precisa fazer o marketing, a gente precisa fazer a gestão financeira, a gente precisa atender os clientes. Então, assim, é muito prato para equilibrar dentro do negócio. Se a vida fora estiver desequilibrada, ferrou. Aí o negócio não vai mesmo. Tá? Aí isso inclui relações amorosas, né? Relacionamentos, relação com pai, mãe, relação com filhos. Então, se essas coisas estiverem fora de lugar, a gente ocupar lugar também que não é nosso, querendo ocupar lugar do nosso pai ou da nossa mãe, essas coisas desandam. Fora as crenças, que é o que a gente já falou aqui. Então, esse é o tipo de coisa que mais aparece lá para mim quando a pessoa ela vem falando, nossa, eu sinto a minha vida estagnada. E aí, uma coisa que eu sempre deixo claro, assim, ó, eu acredito muito que tá tudo sempre em movimento. Ou seja, se a sua vida não tá indo para frente, você pode saber que ela tá indo para trás. E aí, pensa assim, ó, o que tem atrás de você? Para onde que você tá olhando que você não tá olhando para frente? Então... Como ser humano é complicado, hein, Mosquito? Hein? Meu Jesus. Mas para os profissionais é exatamente o prato cheio, né? Para se trabalhar e para melhorar. Você trabalha com alta performance, né? Você pega um empresário hoje... vamos falar a verdade, né? A maior parte dos empresários médios e pequenos, eles começaram com a força de trabalho, com a vontade, com o sonho de ter uma vida melhor, desiludido com o CLT, enfim, qualquer situação que obrigou ele a montar o seu próprio negócio. Aí ele montou, ele não é um gestor, ele não sabe contratar, ele não é um cara do financeiro, não sabe fazer as planilhas de finanças, ele vai na força de trabalho, ele vai na orelhada mesmo, e dá certo, porque com muito trabalho você consegue construir uma casa, e a casa pode não ficar tão boa, mas você levanta uma casa mesmo sem saber, tendo um conhecimento básico, né? Mas chega uma hora que a casa começa a entrar água, começa a dar vazamento, começa a ter algum problema, porque você não soube fazer, que é o que acontece com o empresário pequeno que, como eu disse, foi por impulso fazer esse trabalho, não se profissionalizou ao ponto de ser capaz de ter uma empresa sólida. Você, como Master Coach, consegue ajudar esse empresário a melhorar esse rumo e fazer a coisa certa onde ele podia ter começado, por exemplo? Vamos falar de alta performance. Sim. Eu não consigo fazer com que ele tenha a força de vontade, vamos dizer assim. Como eu disse, o coach, ele trabalha conjunto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta nisso que você falou. Você falou que você não consegue fazer ele ter a força de trabalho. Mas se você consegue fazer ele ter, visualizar Sim. algo que ele quer de fato, algo que o motive
gera esse E é aí que gera a esse gente trabalha na comportamento. primeira sessão de coaching. Uhum. Existe a sessão que eu costumo chamar de pro bono, né? Uhum. Que é a parte que eu conheço a pessoa. Alguns empresários, inclusive, tiveram a oportunidade de fazer a sessão, né? Uhum. Que ali a gente faz uma ferramenta chamada Roda da Vida, que é praticamente o que o Felipe falou, né? A gente vai ver se a roda da pessoa está rodando, né? A gente vai Está ver equilibrado, relacionamento, né? Fé, financeiro, Família. saúde, família, se tudo tá, que nota que tá, e daí a gente vai ver se a roda vai girar ou se ela vai ficar pensa. E então, essa roda fica muito nunca. A desproporcional. roda fica parecendo uma Quem flor. trabalha demais, ele não vai na igreja, não cuida da família Então, direito e tal. Aí o que a gente consegue? Nessa primeira sessão, a gente já consegue analisar as partes da vida da pessoa, porque o coaching ele não vai trabalhar só o profissional também, né? Uhum. Ele vai trabalhar a vida pessoal da pessoa. E então a gente vai conseguir enxergar ali na roda da vida aonde ele precisa ter atenção, aonde o profissional precisa ter atenção. E aí, muitas vezes nessa ferramenta tem o despertar. Uhum. Eu estou me deixando para trás. O que adianta ter dinheiro? Ou a minha família, a minha fé, a caridade como que tá? Porque a gente vê um todo, a vida da pessoa como um todo. Então, a gente consegue pegar os pontos e ali a pessoa enxerga que a vida dela não está rodando. Não está rodando. E ela precisa, a pessoa precisa. Aí, talvez, desperte a força de vontade. Mas, assim, como eu disse, eu vou puxar a orelha. Sim. Mas, vamos dizer assim, o primeiro passo quem vai dar vai ser o meu coach, né? Que o termo coach é usado para os meus clientes. Uhum. Coaching é o processo e coach, então o coach dá o primeiro passo. A partir do momento que eu consigo fazer o coach dar o primeiro passo, aí é só para frente. Porque você tem as ferramentas para orientar ele nos passos que ele tem que dar, né? Cada sessão tem uma ferramenta. Não é ele descrever o que ele quer e fazer da forma que ele quer e você só cobrar o que ele quer. Não, você tem as ferramentas para botar ele no caminho certo para buscar aqueles resultados. Cada sessão do processo de coach tem uma ferramenta. Exato. E todo retorno, né, do processo, por exemplo, eu fiz o processo com você semana passada, eu faço a cada semana ou no máximo a cada 15 dias. Uhum. Aí eu quero saber os seus resultados. Se você deixou algum resultado para trás, aí eu vou fazer perguntas poderosas, né? A gente tem o coaching, ele faz perguntas e perguntas poderosas e descobrir o porquê que você deixou aquela questão para trás. E você vai me falar o porquê você deixou e você vai sentir. Aí você vai falar assim, olha, eu poderia ter dado mais atenção nisso. Então, na próxima, você vai ter mais força de vontade. Então, o coach depende do coach para dar continuidade no processo. Sim, Por isso que eu falei que eu não consigo fazer algo que a pessoa não queira. Então, na primeira sessão, eu vou conhecer, vou mostrar para a pessoa aonde ela precisa ter o ponto de atenção dela. E aí a gente vai trabalhar. Lógico, a gente consegue trabalhar várias questões dentro do processo de coach. Mas, assim, hoje em dia, a maioria das questões é como crescer profissionalmente, ter mais dinheiro, trabalhar menos e ganhar mais. Essa é uma questão que, não sei se todo mundo sabe, mas vou dizer aqui que nós temos capacidade, vamos dizer assim, nós podemos delegar 95% da nossa vida para outras pessoas fazer. Somente 5% de tudo que a gente faz na vida só a gente pode fazer. Eu deleguei para Deus. 95%. Então, só que assim, por exemplo, às vezes você está deixando de fazer algo que possa melhorar a sua vida. Eu falei isso, não foi tirando sarro, não. Eu falei sempre que assim... Mas isso, Deus é essencial. É lógico, né? Mas eu quis falar assim, não quis falar isso no sentido espiritual, mas dizendo assim, tem hora que a gente está numa correria tão feroz e querendo um monte de coisa e as coisas não acontecem, e você depende de pessoas também agirem para fazer aquilo acontecer e tal. Aí eu falo assim, Deus, até aqui eu tentei, agora não dá mais, agora estou entregando na tua mão e seja o que tu quiser. É assim que eu tenho feito com muita coisa, gente. Tem coisas que às vezes a gente acha que é aquilo que vai fazer com que a gente cresça, prospere, e depois, através, talvez até de um processo de hipnose, de coaching, você perceba que não é aquilo que vai te trazer amor para sua vida. Que nem eu já...
Será que se eu fosse biomédica hoje, eu estaria vivendo uma boa profissão? Que nem eu acreditei que passar no concurso público iria me deixar 100% feliz. Eu trabalhei 3 ou 4 anos no setor público. Mas a gente sempre está acreditando em alguma coisa. Nesse momento estamos acreditando em algo. Então, eu alcancei, vamos dizer assim, a minha vida plena trabalhando no setor público? Não. O que adianta você não ter amor naquilo que você faz? Então, às vezes, no meio do processo, você percebe que você tem que frear. Sim. E é isso que a gente está aqui para fazer também. E se você percebe que aquele processo que você está seguindo, por exemplo, eu estou te ajudando a alcançar 1 milhão, mas às vezes você fala assim, não, mas para mim, 500 mil agora é o suficiente. Ou então, não quero fazer isso para ter... Eu quero ter 1 milhão, mas não é fazendo isso, é fazendo outra coisa. Pode ser, mudar o trajeto. E a gente ajuda a mudar o trajeto também. Mas, e outra, a gente ajuda a mudar o trajeto com inteligência emocional. Porque, às vezes, a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu nadei, morri na praia. Não, você criou experiências para que o seu próximo projeto... Sim. Você consiga concluir com mais êxito. Nada é perdido. Então, tudo que você passa na sua vida, você tem que entender que tudo que nós passamos na nossa vida é aprendizado. E a gente vai poder usar isso lá no futuro para a gente não errar, talvez, ou talvez prosperar ainda mais. Ou não sofrer tanto se errar. Ou não sofrer tanto. Então, passar por uma terapia ou por um processo de coaching também é entender, abrir mão do que não está nos fazendo bem e mudar o caminho. Mas mudar o caminho com serenidade, com segurança, com alegria. E é isso que a gente está aqui para fazer. É caminhar com alegria sempre. Quanto tempo leva... Eu estou falando isso, obviamente, imagina a sua pergunta, mas, novamente, me colocando no lugar de quem está ouvindo. Tá bom, eu estou com um problema aqui eu vou falar mais do âmbito pessoal agora, né? Estou aqui com um problema pessoal, estou aqui infeliz no meu casamento, sei lá, tem alguma coisa. Eu sei que... Não sei se você também trabalha nessa área, porque eu acho que sim, porque se você trabalha... Trabalha porque é ser humano, né? É ser humano. Ou seja, qual for o problema que parte daqui, você está ali para tentar resolver. Existe, obviamente, uma variedade de tempo de caso para caso. Mas como é que é isso? Se eu estivesse ligando para você, doutor, estou com um problema assim, tá, no meu casamento, tal. Quanto que é? Tanto? Quanto tempo? Isso daí, ele vai... de novo, né? Pessoa para pessoa, porque assim, ó, existe a entrega, existe o quanto a pessoa tá a fim de mexer na vida dela. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu faço com, sei lá, 99% dos clientes é trabalhar a relação com mãe e pai. Porque eu acho importantíssimo a gente trabalhar a forma como a gente olha para eles. Então, a maioria de nós, a gente tem uma expectativa sobre mãe e pai do que eles deveriam ter sido para nós. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de trabalhar no processo. E tem gente que não está a fim de olhar para isso. Tem gente que chega para mim e eles querem ajuda, obviamente, para a questão. Mas aí, quando eu começo a tocar nesses pontos, eles dizem... Então, sabe o que é? Não, mas eu já mexi. Não, mas eu não tenho mais mágoa. Não, mas mas isso aí eu já olhei. Então, aí você já percebe que a pessoa está oferecendo uma determinada resistência. E a gente vê que a gente se dá bem com mãe e pai não significa que a relação está saudável. E a gente precisa ter. E aí, o que seria uma relação saudável? É realmente aceitar o que pai e mãe foi. O que eles deram conta de fazer. Isso daria uma relação saudável. Mas a gente passa a vida cobrando de mãe e pai que deveria ter dado mais carinho, que deveria ter sido mais isso, que deveria ter sido mais aquilo. Isso daí é uma coisa que bloqueia bastante. Não só a vida financeira, mas a nossa saúde. E aí é pensar que a gente está aqui... As coisas elas ficam se repetindo porque a gente não aprendeu ainda. Sim. Então, por exemplo, no quesito de relacionamento. Meu casamento tá ruim. Quando eu vou perguntar para a pessoa, a maioria... Eu falei, essa mulher parece com a tua mãe? Ai, parece. Por que você não resolveu com a tua mãe ainda? Isso já dá um tema para um outro programa de mais 1h30. Daí se a gente for puxar... Aqui, nós vamos acabar de entrevistar os empresários da comunidade, depois vai ficar uma coisa mais tranquila. Eu quero trazer para cá um programa assim, para a gente conversar
né? Nessa área nossa do autoconhecimento, depois com pessoas mais voltadas à área de gestão, para a gente ir variando e trazendo um pouco mais de conteúdo, pouco tempo a gente só esboça e vai embora tal. Mas você perguntou do tempo, né? Acho que o tempo eu não respondi. Não. Então, aí varia de pessoa para pessoa. Os resultados, eles tendem a aparecer a partir da primeira sessão. Você já vê alguma mudança? Okay. Porque a gente já toca em situações bem profundas, e uma coisa que eu sempre faço também é cura da criança interior. Sim. Porque o que começa a dar errado é quando você começa a deixar a sua criança no comando. Você deixou sua criança no comando, está programado para dar ruim. Aí vem a birra, aí vem a... Bom, tudo que uma criança faz, o adulto faz, só que ele se acha muito adulto. É. Mas a verdade é que nem todo mundo é tão adulto assim. Na verdade, a maioria de nós, às vezes, ainda deixa a criança no comando. Meninos, estendemos bastante hoje, vou ter que pagar hora extra pro Mosquito, mas as considerações finais, Felipe, depois Gislaine, e a gente vai agradecer demais aí a vinda de vocês aqui, e vamos voltar muito mais vezes ainda para a gente trocar mais ideias. Isso eu acho que é essencial para todos, né? A gente abrir a mente. Eu falei do Thomas. O Thomas fez a imersão de 3 dias, voltou outra pessoa. Então, a gente pode ajudar muito nisso. E aí, agora falando para o público aqui, vocês vão acompanhar do 0 a 1 milhão junto comigo? Sim. Vamos? Sim. Não acompanha não, sim. É botar a mão na massa. Vamos. Porque aí eu vou falar, aqui eu consegui isso, aqui eu consegui isso, ou vocês falarem, ele foi bom nisso, ou foi ruim nisso. Demorou, vamos fazer. E, vamos fazer isso ao vivo, vamos mostrar para a turma. Vamos? Eu não tinha pensado nisso não, foi graças a... Foi do nada. Foi do nada. O que eu ia fazer eu já sabia, até não comecei ainda, não sei nem por quê, porque já tem sim, meu celular quebrou, eu estou esperando um celular melhor para fazer o meus dia a dia, mas tinha que ser, passar por hoje para acontecer. Tá certo. Então nós estamos assumindo aqui, beleza? Perfeito. Fica à vontade para falar com o seu público e se despedir, por favor. Bom, primeiro gostaria de agradecer aqui a oportunidade, o convite e a oportunidade que você está oferecendo também da gente poder contribuir com os empresários aqui da cidade. Foi uma coisa bem desafiadora para mim gravar as aulas, né? Mas um pontapé inicial muito grande, porque eu tenho um desejo muito grande de fazer produtos digitais que envolvam hipnose e ensinar as pessoas a fazer auto-hipnose. Bem, eu queria então só deixar meu Instagram para as pessoas. Meu Instagram é Felipe Cilli, meu Cilli é CILLI. Me sigam lá, tem vários vídeos que eu faço falando um pouquinho mais. Se quiserem chamar no direct para entender melhor como o processo da hipnoterapia funciona, como ele pode te ajudar, tanto empresários, para a questão do empresário, do trabalho profissional, transição de carreira, quanto para as questões pessoais. Então pense na hipnose como uma ferramenta muito válida para ajudar você a avançar na vida. Muito bem. Gislaine, fica à vontade para se despedir. Também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento pessoal, que é um tema que deu para perceber que a gente gosta muito, né? A gente gosta muito de falar. E a oportunidade de estar na comunidade, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho daquilo que nos faz brilhar os olhos, que é o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Ver que uma pessoa conseguiu sair do planejamento e alcançar o seu objetivo final é muito gratificante quando alguém te dá um feedback positivo do que você fez, e é isso que a gente está buscando aqui, né, na comunidade. E gostaria de convidá-los, né, a conhecer um pouquinho mais sobre o processo de coaching. Passar, talvez, pelo teste, né, pelo pro bono de entender um pouquinho aonde a sua roda está rodando. O pro bono é uma entrevista com você, no primeiro contato com você, isso, né? Isso é um primeiro contato, que geralmente é online, né? Se a pessoa fizer questão, a gente faz presencial e a gente consegue enxergar os pontos da pessoa que precisa de mais atenção. Então, vamos dizer assim, é o bate-papo para conhecer melhor a pessoa e a pessoa conhecer mais o que seria o processo de coaching, né? E como é que ela te acha? Me acha pelo Instagram, né? Gislaine Rocha Coaching. E lá também dá para mandar uma mensagem direto no direct. Tem meu contato telefônico do WhatsApp.
E eu fico à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer um pouquinho mais, às vezes até bater um papinho, às vezes a pessoa tá precisando de um conselho, a gente consegue, verdade. ao invés de fazer uma sessão inteira, às vezes a gente consegue, às vezes num papinho destravar a mente da pessoa, então às vezes até um bate-papo já resolve, então meu contato está lá. Maravilha. E eu fico à disposição e espero ter contribuído. Muito bem. Vamos lá, terminando o nosso bate-papo, nosso programa de hoje, nosso episódio de hoje. Foi muito bom ter vocês, não só aqui, mas ter vocês na comunidade. Terminei a ferramenta agora há poucos dias e no dia 31 fiz um jantar com os empresários, vocês não puderam ir, mas justificado, e o pessoal viu o que a gente fez, muita coisa, depois que você viu, tem muita coisa a mais. E eu quero convidar você que está nos assistindo, que é empresário, a conhecer a escolaimpacto.com.br. Você vai chegar, vai fazer um diagnóstico, esse diagnóstico vai sair em um nível, 1, 2, 3 ou 4, dizendo para você como é que você está aí no seu conhecimento profissional, e vai conduzir você para dentro da plataforma de forma limitada, porque você não é um membro, mas você querendo participar, ali vai ter um botãozinho escrito planos, você clica, vê o plano, escolhe o plano e vem com a gente. A nossa ideia é somar, é andar junto. Hoje eu estive com o Márcio lá da Espaço Homem falando isso. Márcio, junto a gente vai muito mais longe, junto a gente vai acompanhado, vai trocando ideia, o caminho é mais suave do que ficar sozinho sofrendo. Então, profissionais como vocês não só são excelentes companhias, mas são também profissionais para ajudar com as ferramentas corretas o processo de crescimento ou de suportar dores, né? Porque nós passamos por esse processo o tempo inteiro. Então, muito obrigado a você que está em casa. Peço que compartilhe e curta esse nosso bate-papo, nosso programa, para que mais pessoas vejam, que a gente possa um dia estar falando aí ao vivo com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 500 mil pessoas. Deus é que sabe o futuro, mas nosso desejo é esse, tá bom? Fiquem todos com Deus. Mãe, um beijo. Minha mãe é assídua ouvinte do programa aqui, assiste todos os nossos episódios. Então, um beijo, bênção, fica com Deus. Família, um beijão. Até a próxima, Mosquito. Obrigado mais uma vez, tá? Pode subir a nossa vinheta.